Olá, meu nome é Nicolas e hoje eu vou falar da nossa enquete semanal, cuja pergunta foi: quanto às recentes mudanças econômicas em Cuba, você acha que A. não modificam consideravelmente a estrutura política do país, B. a médio prazo inevitavelmente trarão mudanças políticas no país, C. vão facilitar o fim do embargo econômico dos Estados Unidos, D. São apenas mudanças cosméticas, ou E. Não influenciam a questão do embargo econômico dos Estados Unidos. Bom, os nossos internautas se centraram mais em duas alternativas que são que não modificam consideravelmente a estrutura política do país e que a médio prazo inevitavelmente trarão mudanças políticas no país. Então são alternativas relativamente polarizadas, ou seja, de que essas mudanças vão mudar algo na política do país ou que não há uma mudança considerável nem a médio prazo na estrutura política do país por conta dessas medidas econômicas, né, tomadas pelo governo de Cuba. Bom, obviamente é uma questão bastante polêmica, né, na política, especialmente na política das Américas, né, na relação dos Estados Unidos com a América Latina. Cuba sempre teve um certo destaque, né? Bom, então vamos às alternativas. Não modificam consideravelmente a estrutura política do país. O que acontece? Quando houve a transição de cargo, né, para o Raul Castro, né? Antes o presidente de Cuba era o Fidel Castro e agora é o Raul Castro. O Raul Castro ele implementou algumas mudanças econômicas bastante consideráveis, pode-se dizer, em vista das décadas passadas, desde a Revolução Cubana, né? Ele implementou algumas mudanças do sistema econômico no sentido de aumentar a participação do setor privado, né, na economia cubana, né? Por exemplo, pequenos negócios, né? Permitir um pouco a livre iniciativa até para diminuir a quantidade de empregados do Estado no sistema econômico de Cuba. E é um plano a relativamente longo prazo, né? Os prazos são de 5 anos, 10 anos, enfim, é um plano que está sendo implementado aos poucos. E o que acontece, né? Se modificam ou não a estrutura política? A princípio, no primeiro momento, não, né? Até porque, de certa forma, essa liberalização econômica vem até aumentar um pouco o prestígio do Raul Castro em termos internos. Mas, a médio prazo, né? Eu creio que sim, que essas medidas econômicas a médio prazo vão acabar causando mudanças políticas. Não exatamente porque por causa só das mudanças econômicas. Essas próprias mudanças econômicas em Cuba, no sentido de uma diminuição da influência do Estado na economia, são um reflexo de mudanças políticas, mas que mudanças políticas que ainda não chegaram na superfície, né, dos cargos políticos. Mas não é só que as mudanças políticas serão uma consequência dessas mudanças econômicas. Essas mudanças econômicas já são o resultado de uma mudança política de fundo, que ainda não emergiu muito claramente. Bom, alternativa, vamos facilitar o fim do embargo econômico dos Estados Unidos? Eu acho que sim. Se isso for encarado de uma perspectiva muito imediata, ou seja, agora vai fazer o embargo. Não vai fazer o embargo acabar agora. Mas as condições para o embargo acabar um dia, ou seja, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, essas condições começam a ser criadas pelas mudanças econômicas
e políticas que estão acontecendo em Cuba. E aconteceram mudanças políticas e econômicas também do lado dos Estados Unidos, né? O governo Obama vem mudando a sua política em relação a Cuba, em termos de não só da questão cultural, mas em termos das remessas de dinheiro, em termos dos equipamentos de telecomunicação, em termos das viagens, de turismo, até algumas questões, pequenas questões comerciais, ou seja, estão sendo criadas as condições para, a longo prazo, o fim do embargo econômico. A alternativa são mudanças cosméticas? Olha, eu acredito que não. Sabe por quê? Porque a magnitude das mudanças é bastante grande. Ou seja, se fosse... ou seja, a quantidade de empregos estatais a serem diminuídos é muito significativa. Se fosse bem pequena, poderiam até ser mudanças cosméticas, mas o grau das mudanças é considerável, é bastante considerável. E a outra alternativa não influencia a questão do embargo econômico dos Estados Unidos. Bom, eu respondi na alternativa anterior, ou seja, realmente, sim, eu acho que influencia, mas a médio e longo prazo, né? Nada de esperar que a curto prazo... Não, a questão do embargo econômico de Cuba vai realmente demorar. São mudanças econômicas e políticas que têm que acontecer tanto em Cuba quanto nos Estados Unidos. Bom, lembrando que quem quiser saber, se aprofundar mais sobre política internacional, especialmente sobre as eleições do mundo, pode acessar o sítio que eu produzo, o www.culturapolitica.info, onde eu analiso as eleições de caráter nacional nos 5 continentes. Então é isso e até a próxima!